E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais um review do mangá de Jujutsu Kaisen, dessa vez adiantado. Ah, como é bom ter mangá adiantado. Então sem mais delongas, vamos a ele que a gente tem uma história de um personagem novo. Fica aí que tem muita coisa interessante sobre ele. E bom, a gente começa esse capítulo com uma informação interessante de que o Tribunal do Japão tem uma taxa de condenação de 99,9%. Ou seja, se a pessoa foi acusada, é muito provável que ela seja condenada. E a gente vê aqui o Higuruma, que é o novo personagem, interrogando uma pessoa já no presídio. E essa pessoa que cometeu um crime tem uma versão muito bizarra e que muito provavelmente ninguém acreditaria. Ele se chama Aoi e ele fugiu de uns policiais que o estava interrogando. O motivo da fuga foi justamente porque ele tem um gato e como o local dele não permite animais, ele estava com medo de ser preso e o seu gato morrer. Acontece que a polícia perseguiu esse cara e chegando lá no apartamento dele, encontram uma faca cheia de sangue. Essa faca foi a mesma que foi utilizada num crime onde duas mulheres morreram ali perto. E obviamente, como qualquer um faria, ele foi preso no ato, afinal a faca foi encontrada no apartamento dele, mas o Aoi insistiu de que era inocente. Até o último momento ele está falando que é inocente e ele disse que pegou a faca lá que estava no meio do caminho e que iria entregar à polícia mais tarde e que por isso ele guardou aquela faca ensanguentada. Além disso, a gente também descobre que o Aoi passou por um julgamento injusto antigamente, onde ele foi aparentemente condenado por conhecer um cara que usava drogas. Então isso daí também ajudou a ele não responder o interrogatório dos policiais. E apesar dessa história parecer completamente absurda, o nosso Higuruma, que é o personagem dessa história aqui principal, ele acredita nessa pessoa e ele vai tentar ajudá-la de alguma forma. Isso daí é porque aparentemente o Aoi, que é o condenado, trabalha numa instituição sem fins lucrativos. Aparentemente o Aoi cuidava lá de alguns velhinhos e isso praticamente de graça. Ele só recebia ali praticamente alguns alimentos e algumas bonificações para não morrer de fome mesmo. Então esse ponto, principalmente da vida do Aoi, fez com que o Higuruma acreditasse nele e tentasse justiça de alguma forma, buscasse a verdade e fizesse com que ele não fosse condenado. E aparentemente também, onde ele mora, que é nessa instituição aí sem fins lucrativos, tem muitas pessoas com antecedentes criminais e isso daí fez com que ele guardasse a arma do crime, porque ele não podia chamar a polícia, já que muitas pessoas que moram lá têm esse antecedente criminal, isso deixa as pessoas nervosas e por isso ele não podia chamar a polícia naquele momento e por isso que ele guardou aquela faca ensanguentada. Essa foi a justificativa dele e isso também tem lógica, porque principalmente depois que teve um terremoto lá no Japão e uma verba foi lançada pelo governo, muitas organizações filantrópicas estranhas acabaram surgindo. Elas aparentemente usam da sua filantropia para conseguir dinheiro de alguma forma ilícita. Então organizações como essa, que não pode chamar a polícia, realmente existem no Japão, ao menos em Jujutsu Kaisen. E bom, esse daqui não foi o primeiro caso absurdo que o Higuruma pega. Ele já pegou outros casos que pareciam impossíveis dele ganhar, simplesmente porque ele acredita naquela pessoa e quer ajudar aquela pessoa de alguma forma. A gente vê aqui um flashback dele tentando ajudar um cara e pelo visto não conseguindo, e esse cara descontar a raiva dele por ser condenado injustamente no próprio Higuruma. O Higuruma parece lidar bem com essa pressão dos seus próprios clientes, mas isso daí é um fardo muito pesado para os advogados, ao menos é o que parece pelas palavras da sua amiga que também é uma advogada. Nesse caso do Aoi, que ele pegou e parece ser impossível dele ganhar, ele até consegue ganhar e consegue inocentar esse cara, ao menos na primeira instância. Muitas pessoas não acreditam, geralmente quando uma pessoa é acusada, todo mundo acha que ele é realmente o criminoso, então isso daí até mesmo sai no jornal lá, que é um absurdo esse cara estar livre. Porém, na segunda instância desse julgamento, o Higuruma não deu tanta sorte e o Aoi também não. Ele acabou sendo condenado à prisão perpétua e isso com uma justificativa
justificativa aparentemente escrota. Os promotores deram uma justificativa muito superficial e isso ainda assim foi suficiente para condenar o Aoi, mesmo o Higuruma sabendo que ele era inocente nesse caso. E isso daí mostra agora um olhar fulminante de raiva do Aoi direcionado ao Higuruma. Por mais que o Higuruma tenha tentado salvar o Aoi, ele é quem recebe todo o ódio do seu cliente por não conseguir salvar alguém inocente. E apesar do Higuruma aparentar conseguir lidar bem com essa situação de receber o ódio da pessoa que ele está tentando salvar, parece que não é tão bem assim. Ele quer realmente se mexer e por mais complicado que esses casos sejam, ele não consegue ficar parado deixando uma pessoa lá inocente ser condenada. Por isso que ele pega esses casos quase impossíveis de serem solucionados. Mas é claro que apesar de ser um ato bondoso, isso daí é um fardo muito grande porque as pessoas ficam sempre com muita raiva dele quando ele não consegue salvar essa pessoa. E não foi diferente dessa vez. O Aoi já estava condenado desde um princípio. Por mais que o Higuruma tenha trazido provas e evidências de que o Aoi era inocente, as pessoas já iam pré-determinadas no julgamento a condenar aquele réu, independente das provas que o Higuruma trouxesse. A diferença é que dessa vez o Higuruma não deixou que as coisas acabassem dessa forma. Ele se levanta e manda todo mundo voltar ao seu lugar, porque haverá um novo julgamento, aparecendo assim um Shikigami atrás dele, com seus olhos vendados e também segurando uma balança. Acabando assim o capítulo 159, mas fica aí que tem algumas coisas que eu quero comentar sobre ele aqui ainda nesse vídeo. A primeira coisa que eu quero comentar é que eu realmente tinha razão em dizer no último vídeo que ele aparentava ser uma pessoa moderna. Realmente, ele não é um usuário antigo que através de um objeto amaldiçoado retornou ao tempo atual. Ele talvez seja uma das pessoas marcadas pelo Kenjaku e ganhou seus poderes no momento em que o jogo começou, assim como a irmã do Megumi, a Tsumiki. E também, como eu disse anteriormente, eu acredito que essa habilidade seja realmente muito problemática, porque provavelmente ele não deve ter assim tantos atributos físicos que fazem dele um bom lutador. E para ele ser forte, a sua habilidade inata tem que compensar isso daí, que é o caso, por exemplo, do Junpei. Ele não era um bom lutador, ele não conseguiria cair na porrada com o Itadori, mas o seu Shikigami conseguia compensar isso daí dele e fazer dele até mesmo um xamã relativamente forte. Eu acredito que nesse caso acontecerá algo semelhante. O Higuruma não aparenta ser um bom lutador, mas tem uma técnica muito poderosa que vai fazer dele um personagem muito forte. E falando mais especificamente sobre a forma de pensar dele, pelo que mostrou, esse cara não é assim de todo mal, porque ele estava até então tentando salvar todo mundo que ele acreditava ser inocente, mesmo que o sistema condenasse todo mundo e desse muito trabalho ao próprio Higuruma fazer tudo isso. Mas eu acredito que principalmente pelo fato dele receber o ódio daquelas pessoas e também pelo sistema ser muito corrupto, que não aceita as próprias provas e já vão ao julgamento querendo condenar aquela pessoa, mesmo com todas aquelas provas que o Higuruma apresentou, de que ele foi, por exemplo, filmado em outro local na mesma hora do crime. Isso daí pra mim é uma das melhores provas que possam existir e ainda assim o Aoi foi condenado. Essa mescla de ingratidão e também pela descrença do sistema é que provavelmente fez surgir essa técnica do Higuruma. E a partir daqui eu vou fazer uma especulação sobre o que eu acho que vai acontecer com esse cara aqui. Na minha opinião, esse cara tem uma crença já muito forte e isso vai afetar muito na forma que ele vai agir. Aparentemente eu acho que ele não vai sair matando todo mundo que ele encontra pela frente. Mas como agora provavelmente ele vai virar o julgador e também um carrasco de todo mundo que ele for julgar, eu acredito que a partir de agora ele talvez tenha extrapolado e se tornado alguém muito rígido. Por exemplo, se surgir alguém que tenha roubado há 10 anos atrás algo de pequeno valor e a técnica dele, por exemplo, avaliar isso e considerar um crime, e com isso ele vai acabar matando essa pessoa, mesmo o crime sendo relativamente baixo. Eu acredito que possa haver algo desse tipo, porque eu acho que ele realmente explodiu, acho que ele não acredita mais no sistema e ele vai sair julgando todo mundo ao seu bel prazer.
Por isso que eu acho que ele parte de um bom princípio, que é ajudar as pessoas lá justas, porém eu acredito que ele venha a considerar essa justiça algo muito rígido e as pessoas vão ser assim condenadas de forma desproporcional. Ao menos é isso que parece, porque realmente parece que ele explodiu de vez e que não tá mais nem aí pra nada e que vai fazer tudo ao seu jeito. Talvez mais pra frente ele até mesmo veja as suas próprias ações depois que ele levar uma porrada aí de alguém e se arrependa mais pra frente. Mas fato é que toda essa história aí demonstrou uma profundidade muito grande no personagem e eu achei o capítulo muito interessante. Ele não é simplesmente o cara que quer matar todo mundo, um assassino, psicopata, como muita gente pensou que fosse, principalmente pelo narigão que dava uma cara meio brava dele. Mas sim uma pessoa muito profunda e com ideais muito fortes e por isso eu achei um personagem muito interessante. Agora é só esperar para ver a história do outro personagem, que é alguém lá antigo, há 400 anos atrás no mínimo. O Hajime sim eu acredito que seja uma espécie de psicopata que mata sem pensar. Agora eu já quero ver uma porradaria e também saber qual é o poder desse Shikigami, que eu acredito ser justamente isso que eu acabei de dizer. Ele vai olhar para a pessoa mais ou menos, julgar aquela pessoa e aí ele vai condenar aquela pessoa de alguma forma. Não acho que vai ser muito diferente disso. Bom galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês, espero que tenham gostado desse vídeo e se você quer mais vídeos de Jujutsu Kaisen é só se inscrever nesse canal porque eu sempre tô falando sobre esse anime que é sensacional aqui no canal, beleza? Então se inscreve aí para não perder mais nenhum conteúdo de Jujutsu Kaisen. Mas eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.